Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10h02 no Rio de Janeiro, seja bem-vindo! Está começando Nossa Área, primeira edição. Eu sou o Juan Rodrigues e juntos vamos até às 11 horas da manhã, trazendo muito conteúdo para você. Destaque para o seu clube de coração, materiais especiais. Tivemos a partida da final do basquete. Deu Mengão, mas no último lance quase que o Vascão virou. Você vai saber disso e muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Estamos começando Nossa Área, primeira edição, por aqui. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. 10h04 no Rio de Janeiro, vamos agora às manchetes esportivas dos jornais e dos sites do Rio, do Brasil e do mundo por aqui, começando pelo Diário Lance. Ruim da cabeça e do pé. Flamengo não joga a toalha após tropeço, mas precisa recuperar confiança para seguir na briga pelo título. Fluminense sofre com finalizações erradas e Fundamento tem sido decisivo na queda de rendimento da equipe. Jornal Metro, Vasco, STJD libera Rodrigo e Andrezinho da punição. E seguimos girando as manchetes dos jornais, com o Globo. Pote de ouro, Maracanã aprovado. Apesar do empate, Flamengo comemora resultado financeiro. R$1.800.000 de lucro. Já o jornal Dia traz o seguinte: Liverpool mantém confiança no Fluminense e destaca a União para voltar ao G6. Com um a mais, Tricolor cedeu o empate ao Curitiba nesse domingo. Hora de darmos uma passada nos sites por aqui, começando com Globoesporte.com. Fla avalia orçamento sigiloso como estratégia contra a inflação do mercado. Depois de ultrapassar R$20 milhões previstos em compra de ativos de atletas, clube deve ter orçamento menor e fazer contratações pontuais para a temporada de 2017. Já o portal da Band traz o seguinte: Neymar, o único brasileiro entre os finalistas da Bola de Ouro. France Football divulgou nesta segunda-feira a lista. ESPN, após briga, STJD proíbe presença de organizadas do Corinthians nos jogos. Fla será julgado. E vamos ao destaque do Lancinete. Galo muda palco do jogo com Fla e mantém estádio do duelo com o Inter. Atlético Mineiro e Flamengo, inicialmente marcado para o Independência, será no Mineirão. Já o confronto com o Inter, válido pela Copa do Brasil, será no Independência. Esses os destaques dos jornais e sites aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, agora 10h06 no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos começar destacando o Flamengo. Informações com Mauro Santana. Após a folga de ontem, o time do Flamengo se reapresenta hoje à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, já iniciando a preparação para o clássico em Belo Horizonte no próximo sábado com o Atlético Mineiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro, que após o empate em 2-2 com o Corinthians, domingo, na reabertura do Maracanã para os clubes cariocas, pode não ter chances de conquista de título em caso de derrota e, pior, irá perder até a vice-liderança na tabela de classificação. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM,
a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com destaque do Flamengo e do Rubro Negro. Vamos para a equipe do Vasco da Gama, já está perto de jogar, joga nessa quarta-feira e o Ranieri Borges traz o destaque. Já estão à venda desde ontem os ingressos para a partida de amanhã às 9h45 da noite em São Januário contra o Avaí, confronto fundamental para o Vasco da Gama. As arquibancadas estão custando R$ 40 o valor da entrada cheia e R$ 20 a meia entrada, enquanto o setor VIP tem o valor de R$ 50 e R$ 25 a meia entrada. Já as cadeiras sociais custam R$ 70 o ingresso cheio e R$ 35 a meia entrada. E seguimos girando destaques por aqui, hora do Botafogo glorioso que chega com o Thiago Esteves. Recuperado de um edema na coxa esquerda que o tirou da partida contra o Santa Cruz na última rodada, volante Ayrton já trabalha normalmente com o restante do grupo e não será problema para o técnico Jair Ventura no confronto contra o Coritiba no próximo sábado. Entretanto, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que ainda faz trabalho físico separado do restante do elenco, só estará à disposição na partida contra o Flamengo. E seguimos do Botafogo para o Fluminense, informações com Bruno Lousada. O Fluminense volta a treinar hoje nas Laranjeiras, pensando no jogo de sexta-feira contra o Vitória, na volta ao Maracanã. Uma vitória fundamental para que o Fluminense não deixe os times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro aumentarem a distância. Atualmente o Tricolor está 3 pontos atrás do grupo que classifica para a Libertadores do ano que vem. Hora do basquete aqui na rádio do seu esporte, Campeonato Carioca de Basquete, primeiro jogo da final e terminou o Flamengo 89, Vasco 87. A próxima partida acontece na quarta no Tijuca, às 7 horas da noite. Fique agora para fechar bem o nosso giro de destaque com o último ponto dessa partida. Lance livre não foi bom, 8-8, 8-7, olha o Marcelinho, acertou o segundo, agora é a última bola, o Vasco vai tentar virar pra ganhar, olha o Nezinho, ele vai pra 3, arremessou de qualquer jeito, a bola não cai, o Flamengo vence, 89-87, Nezinho, com o último arremesso, a bola do Vasco não caiu, o Flamengo venceu, suou, sofreu e venceu. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 10 horas 10 minutos do Rio, a hora da pesquisa do dia, aqui na Bradesco Esportes FM, que já está presente no nosso Twitter, daqui a pouco chegará ao nosso Facebook também. A pergunta é o seguinte, para você, quem até aqui é a grande surpresa no Brasileirão 2016 nos clubes do Rio de Janeiro? A gente levantou alguns personagens, 4 personagens dentre os grandes do Rio de Janeiro e deu justificativas. Você pode escolher outro, é claro, aqui você tem liberdade em participar. No Botafogo a gente colocou o Sidão, porque vive grande fase, a equipe não sofreu a saída do Jefferson. No Flamengo, colocamos o Diego, porque se encaixou bem e voltou da Europa, parece que não está nem sentindo tanto assim. No Fluminense, o Levir Coupe, porque se esperava mais dele. E se você acha que essa é a surpresa do Rio, vote no Levir Coupe. E no Vasco da Gama, o jovem Douglas, que fez uma boa partida no final de semana depois de voltar da seleção do técnico Rogério Micali, onde inclusive Micali tem gostado bastante da atuação dele e hoje é titular na equipe do Vasco da Gama. Participe no nosso Twitter, @BradescoFMRio, votando por lá, ou então no nosso WhatsApp 964-338136, 964-338136, no nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, ou então no nosso telefone 2295-0046. Você participa e tem sua opinião registrada por aqui. Não precisa necessariamente falar da pesquisa do dia e você pode também dar a sua opinião sobre o seu clube de coração. No momento, no nosso Twitter está da seguinte forma: Sidão e Diego estão dividindo como surpresa 42% da parcial.
Leverkusen tem 7% e Douglas, do Vasco da Gama, tem 9%. O percentual, a galera opinando na grande surpresa. Faça você também, opine, mande seu áudio no nosso WhatsApp 964-338136. Dê a sua opinião na Rádio do Seu Esporte. Faça como o nosso amigo, que vai ter a opinião divulgada agora na Rádio do Seu Esporte. Ele não fala da pesquisa do dia, mas participa em 964-338136. Bom dia, Juan. Bom dia a toda a equipe da Bradescada. Bom dia aí a todos os ouvintes. Sou o Diogo de Petrópolis. Bom, se tratando aí do Mengão aí para ser campeão, eu como flamenguista, eu sou realista. Eu acho que está muito difícil pro Flamengo ser campeão, devido aos últimos moles que deu aí nos últimos jogos. Mas vamos lá, né? Confiança, tudo. Partir para dentro e rezar por pelo menos 3 tropeços aí do Palmeiras, que é bem difícil acontecer. E uma questão também sobre a arbitragem, eu acho que deveria ter um intercâmbio de árbitros, dos árbitros brasileiros e bandeirinhas com árbitros da Europa. Fazer um intercâmbio para os árbitros brasileiros pegarem o jeito, porque tá difícil. Todo ano que passa aí tá complicado. Abraço. Tá aí, nosso ouvinte participando aqui em 964-338136. Você também pode participar por aqui. 10 horas 14 minutos no Rio. Vamos a um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você ouviu o Ronaldo Castro por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Ronaldo Castro. Eu faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. Edilson Silva. Ele. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Edilson é da Bradesco. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro. E eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação. Porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense. Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os donos da bola, na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 a 7 da noite, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas 16 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos até às 11 horas da manhã. E você pode participar comigo por aqui. Vamos dar uma girada nos grandes do futebol carioca, começando com a equipe do Vasco da Gama, aqui na Bradesco Esportes FM. Como o hino denuncia, a equipe de São Januário que entra em campo já nessa quarta-feira, e você confere tudo na rádio do seu esporte. Quem conta as novidades do Cruz Maltino por aqui é Ranieri Borges, e você vai acompanhar na rádio do seu esporte. Fala, Rani!
Com mais tranquilidade para trabalhar, técnico Jorginho comanda agora no período da manhã atividade em São Januário, visando o confronto contra a equipe do Avaí que acontece amanhã às 9h45 da noite. Em São Januário, entre uma partida e outra, não houve muito tempo de descanso, já que o Vasco atuou no último sábado. Ontem os jogadores se representaram em São Januário e os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos. A tendência para o jogo de amanhã é que William Oliveira, que entrou como titular na última partida e agradou bastante ao técnico Jorginho, seja mantido na equipe que inicia a partida. Outro atleta que disputa a vaga no time titular do Vasco da Gama é o atacante Thales, até então um pouco de lado, já que Júnior Dutra voltou a ser titular na última partida. Thales entrou no jogo diante do Paraná e marcou o único gol do jogo, que deu a vitória ao Cruz Maltino e os 3 pontos à equipe da Colina Histórica. Agora, voltando a reencontrar o seu torcedor, o Vasco tenta o bom resultado atuando também em São Januário. Lembrando que o contrato do atacante Thales se encerra em março da próxima temporada e, com isso, o jogador e seus representantes já buscam a diretoria do Vasco da Gama para tratar da prorrogação de seu vínculo. Entretanto, o atleta tem que mostrar serviço mais uma vez dentro de campo. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Ranieri Borges falando do Vasco da Gama por aqui. Vasco que joga contra o Avaí que é o terceiro colocado da competição, tá próximo na tabela, são 3 pontos que separa hoje o Avaí do Vasco da Gama, ou seja, um confronto, como se diz na gíria, né, de 6 pontos, e o Vasco da Gama tem que vencer novamente, assim como foi nesse final de semana, apenas um treino para a partida. Hoje já começa a rodada da Série B, a bola rola às 7h15 para o Oeste Luverdense, às 9h30 tem Goiás e CRB, e amanhã apenas o jogo do Vasco contra o Avaí às 9h45, que você curte aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Na sexta, a rodada segue às 7h15 com Criciúma e Londrina, às 8h30 tem Paraná e Bragantino, 9h30 tem Náutico e Atlético Goianiense e também tem Joinville e a equipe do Brasil de Pelotas. No sábado, às 5h da tarde, pela Série B, a bola rola para Bahia e Ceará, Paysandu e Sampaio Correia, Tupi e Vila Nova de Goiás. E temos aqui na Rádio do Seu Esporte a nossa enquete do dia, que colocamos um personagem do Cruz Maltino para concorrer, né, como surpresa. No caso, o Douglas, que hoje é titular do Vasco da Gama, e apesar da pouca idade, a equipe sentiu bastante a falta dele, e quando voltou muito bem. Temos opiniões na Rádio do Seu Esporte, a participação do ouvinte por aqui. Vamos ao áudio pelo nosso WhatsApp. Bom dia, pessoal da Bradesco Esporte. Meu nome é Jaime, eu moro na Tijuca e sobre a enquete do dia, a grande surpresa, na minha opinião, sem dúvida, é o Sidão. Mas eu faço uma menção honrosa aí também, não como surpresa, mas já que é um jogador consagrado, é o Diego, né? Da maneira como ele se empenha em campo. Daí o Jaime participando por aqui na Rádio do Seu Esporte, dando a sua opinião sobre a grata surpresa do futebol carioca, ou a grande surpresa, não necessariamente positiva, porque no caso do Fluminense a gente colocou o Lever Coupe, já que se esperava muito, vinha de um grande trabalho no Brasil, no Atlético Mineiro. Vamos a mais uma participação. Bom dia, Sérgio Júnior aqui do Rio de Janeiro, vascaíno. A grande surpresa, né, do Rio de Janeiro hoje é o Douglas. O garoto entrou bem, titular da seleção. Acho que, na minha opinião, é a maior surpresa. As demais citadas aí já estavam já no mundo da bola, né? Já tiveram seus ápices, mas o garoto entrou e tá correspondendo. Um abraço aí, pessoal. Tá aí, lembrando que você pode opinar também aqui na Rádio do Seu Esporte, 964-338136, 964-338136. 10h22 no Rio. Vamos para mais um comercial aqui na Bradesco Esportes FM. Na volta, tem muito mais para você.
Você está na Rádio do Seu Esporte, o melhor lugar para ficar informado. É 24 horas por dia. A hora que você ligar vai ter informações do seu clube de coração e muito mais, porque você está na Bradesco Esportes FM. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você ouviu o Sérgio Américo por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui Sérgio Américo. Eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bernardo Rossi é 15. Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Itaipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condep. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis do Coração. Você viu mais um absurdo. O jornal Dia fala sobre desvio na educação, enquanto o fato é o uso de uma logomarca dos cadernos escolares em 2003. Quer enganar o eleitor. Porém, a própria justiça está indignada e vai apurar essa fraude. Estamos processando esse jornal que se transformou num panfleto de campanha do nosso adversário. Essa é a velha política do PMDB, do Pisciani, do Cabral e do Cunha. Para combater essa campanha suja, no dia 30 de outubro, vote 40 para defender Petrópolis. Tá na hora de arrumar a casa. Então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Argamassa porcelanato quartzolite interna, 20 quilos. Cinza, R$21,90. Caixa d'água Aqualimp, 1000 litros, dupla proteção, R$289,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Pessoal, chegou a hora da verdade, a hora da mudança. Vem fazer parte da nossa corrente do bem. Vamos juntos fazer diferente do que vem sendo feito há tantos anos. Chegou a hora do emprego. Eu quero ver a nossa Petrópolis assumindo de volta um papel de liderança no estado, com um comércio forte e muitas indústrias. Chegou a hora da saúde. Quero ver os postos de saúde funcionando bem, com médicos atendendo a população, com remédios e exames sendo realizados. Chegou a hora da educação. Quero ver as escolas funcionando em tempo integral, com merenda de qualidade, produzida aqui na nossa Petrópolis. Chegou a hora do transporte. Eu quero ver os ônibus rodando com horários certos, ônibus com conforto. Quero melhorar os terminais e fazer as obras estruturais que a cidade precisa. E para tudo isso acontecer, eu peço o seu voto. Junte-se a nós nessa caminhada do bem e chame aquele amigo ou aquele parente que ainda está indeciso para caminhar com a gente. Vem votar no 15, vem mudar a Petrópolis. Coligação Petrópolis do Coração. 28, a Globo vai promover em todo o Brasil um debate entre os candidatos que disputam o segundo turno. Para não participar, o candidato do PMDB alegou outros compromissos nessa data. Na minha opinião, não existe compromisso maior do que conversar com o povo. Por isso, queremos o debate. O debate fortalece a democracia. Esse é o direito do eleitor. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender Petrópolis. Você viu mais um absurdo. O jornal Dia fala sobre desvio na educação, enquanto o fato é o uso de uma logomarca dos cadernos escolares em 2003. Quer enganar o eleitor. Porém, a própria justiça está indignada e vai apurar essa fraude. Estamos processando esse jornal que se transformou num panfleto de campanha do nosso adversário. Essa é a velha política do PMDB, do Pisciani, do Cabral e do Cunha. Para combater essa campanha suja, no dia 30 de outubro, vote 40 para defender Petrópolis. Você ouviu o Juan por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Juan. Eu faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
10 horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Está ouvindo o Nossa Área, onde você fica muito bem informado sobre o seu clube de coração e muito mais. Vamos seguir girando os 4 grandes do Rio de Janeiro aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar do... Hora do Botafogo aqui na rádio do seu esporte, as informações do Glorioso, que vem surpreendendo a muitos, com o Thiago Esteves. Fala, Thiago. Fala, Juan. Grande abraço pra você, a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realiza na manhã de hoje mais um trabalho de olho na partida contra o Coritiba, no próximo sábado, 6h30 da tarde, na Arena Botafogo. Os ingressos, inclusive, para essa partida já estão sendo vendidos nos postos físicos de venda e também pela internet. General Severiano, Caio Martins, Arena Botafogo e também no estádio Newton Santos. Os bilhetes variam de R$20, o mais barato, até R$80, o bilhete mais caro para esse confronto. O torcedor que for à Arena Botafogo vai acompanhar a volta do Ayrton ao time titular do Glorioso. Isso porque o jogador já treinou normalmente com o restante do elenco, está à disposição do técnico Jair Ventura e volta ao time titular do Glorioso. Provavelmente o Dudu Cearense volta para o banco de reservas. E essa provavelmente será a única alteração do Botafogo em relação à partida dessa rodada contra o Santa Cruz. Provavelmente o Ayrton voltando a formar a trinca de volantes com o Rodrigo Lindoso e também o Bruno Silva. E no ataque, provavelmente, o Rodrigo Pimpão será mantido ao lado do Neilton, até porque foi o autor do gol da vitória. E assim o Sassá, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Agora o Fred desgarrou um pouquinho, mas o Sassá segue ali atrás, até porque perdeu a vaga de titular, não tem atuado com tanta constância, mas o Sassá deve permanecer no banco de reservas. A tendência é que o Diogo Barbosa não atue nessa partida. O jogador segue trabalhando a parte física, não está a 100% ainda e não deve retornar ao time do Botafogo nessa rodada. Provavelmente o jogador estará à disposição do técnico Jair Ventura no clássico contra o Flamengo no dia 5 de novembro. Vamos ouvir o zagueiro Emerson, ele fala sobre o trabalho do Jair Ventura à frente do Botafogo e exatamente a utilização desses 3 volantes que provavelmente voltarão a ser utilizados com a volta do Ayrton ao time titular. Acho que ele conseguiu incrementar uma cara para o Botafogo. Acho que esse esquema de 3 volantes, como você falou, não fica um aspecto defensivo, porque todo mundo ajuda, tanto para defender como para atacar. E acho que por isso, acho que essa doação de todo mundo acho que está sendo boa pra gente e a gente está conseguindo tanto defender como atacar. O Botafogo que teve nesse final de semana folga, jogadores não trabalharam nem no sábado nem no domingo e o Emerson fala sobre essa situação. Se a folga e o fato do Botafogo não atuar no final de semana é boa para dar o descanso necessário aos jogadores ou se quebra o bom momento que vive o Alvinegro. Acho que foi bom pra gente dar uma descansada e recuperar quem estava no departamento médico, porque eu acho que, como eu falei, a gente está bem focado, com grandes objetivos, que é conseguir levar o Botafogo ao mais alto que a gente puder. Acho que isso não vai atrapalhar nada não, a gente se doar dentro do campo, acho que as coisas vão acontecer. O zagueiro Emerson falou também sobre o confronto do final de semana, a partida contra o Coritiba e a postura que ele acredita que o Botafogo tenha que ter jogando dentro de casa. A gente jogando em casa, acho que a gente não tem que mudar, acho que tá dando certo o que a gente vem fazendo, independente se eles vêm para cima ou se eles vão esperar a gente sair. Acho que a gente não vai mudar o nosso jeito de jogar. Acho que a gente tem que pensar um pouco na gente, o que a gente vai fazer dentro de campo, dar nosso melhor, que eu acho que as coisas vão acontecer. O Botafogo que ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 53 pontos e já está garantido por mais uma rodada na zona de classificação à Libertadores. O Botafogo, portanto, tem a semana cheia de trabalhos e volta a campo apenas no próximo sábado, dia 29 de outubro, para enfrentar o Coritiba na Arena Botafogo às 6h30 da tarde. Juan. Tá certo, esse é o Glorioso aqui na Rádio Seu Esporte, vivendo um grande momento. E por falar no Glorioso, que joga diante da equipe do Coritiba no próximo sábado às 6h30. Botafogo agora tem 53 pontos, está a 5 do Santos, mas tem uma certa distância já para a equipe do Corinthians, que é o 6º colocado no G6 do Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente colocou um personagem do Botafogo até na nossa pesquisa do dia, como o Sidão.
A gente perguntou, Mauro, aqui na Rádio Seu Esporte, o seguinte: pra você, quem é a grande surpresa do Brasileirão 2016 nos clubes do Rio? E a gente destacou alguns nomes. No Botafogo, né, tem muitas surpresas. Mas, por exemplo, o Camilo já era conhecido. O Neilton já era conhecido. O Sidão era desconhecido. Aí botamos o Sidão, vive grande fase, e ele tá ganhando nas porcentagens aqui, 45%. Em segundo lugar, vem o Diego. A gente colocou ele por ele ter encaixado bem nessa equipe do Flamengo. Nem parece que veio da Europa, que muitos precisam de período de adaptação. Em terceiro lugar está o Douglas, jogador de 18 anos, se eu não me engano, ou 17, da equipe do Vasco da Gama, que hoje é titular absoluto. E na quarta colocação, no Fluminense, vem o Levir Coupe, a galera esperava mais do Levir Coupe, 7%. O Sidão seria a grande surpresa, né, dentre os clubes carioca no Brasileirão 2016. É claro que não tem nada a ver com idade, a pesquisa não está falando de idade, está falando de nomes desconhecidos, exatamente. Entendi. Não, e concordo, porque o Sidão veio de uma equipe pequena, embora houvesse feito um grande campeonato paulista, mas o Sidão veio com uma responsabilidade muito grande, que era de substituir ninguém menos que Jefferson, um titular absoluto e ídolo da torcida do Botafogo, e ele foi tão bem que o torcedor alvinegro não tem saudade do Jefferson. Muitos não vejo o torcedor do Botafogo mencionar o Jefferson. Muitos até pedem para que o Jefferson volte ano que vem, quem sabe até reveze com o Sidão, jogue um carioca, o outro com a Libertadores. Eu conheço torcedores que pediram, inclusive, nas nossas redes sociais. Não, menos. O Jefferson, ele em boas condições, 100%, o Jefferson é titular absoluto. Sim, de 98% dos clubes do Brasil. Né? Quem seria da Europa. Quem seria hoje no Brasil que barraria o Jefferson? Não tem. Então, nem os que são alguns talvez se equiparassem, né, ao Jefferson, mas olha, o Júlio César para mim também poderia ser colocado como uma surpresa, porque para mim ele entrou muito bem no gol do Fluminense. Mas já era um nome conhecido, um nome que estava um tempo sem jogar, mais conhecido. O Diego é um nome conhecido. Eu acho que uma surpresa que a gente pode destacar nesse time do Flamengo é o Pará. Pode ser também, surgiu mais muito pelo bem. Segundo turno. Isso. Não, até porque no primeiro semestre ele era reserva. Sim, não tinha ganhado a opção. Aí é aquela história, né? Até que a gente já discutiu em outros programas. Deu a brecha, ele estava muito preparado para ser titular e acabou tomando a posição. Hoje o Rodinei espera. Assim como acontece com muitos jogadores. O Rafael Vaz barrou o Juan. Sim. Exatamente, na equipe do Flamengo. Dando exemplo do próprio Botafogo, teoricamente o primeiro na lista ali seria o Elton Leite. O Sidão esperou, na chance que teve, não largou mais e hoje é unanimidade na questão do Campeonato Brasileiro. E a gente vê hoje o Júlio César agarrando muito bem no Fluminense, né, que era um outro nome que era reserva e não tinha oportunidades. Questão de estar preparado, né, Mauro? E você mencionou o Levir Coupe, a gente pode mencionar outras duas surpresas também fora das quatro linhas. Sim. O Jair Ventura no Botafogo e o Zé Ricardo no Flamengo. Sim, com certeza, com certeza. Tanto que a gente deu a opção do ouvinte de dar outros nomes aqui na Bradesco Esportes FM, mas a galera tá gostando bastante do nome, é do Sidão, Mauro. É verdade, eu concordo. Para mim, ele é a principal surpresa no futebol carioca. Ele que vem jogando em altíssimo nível, fechando o gol do Botafogo. E muito importante nessa caminhada do Botafogo, positiva, em que o Botafogo tem 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e está aí firme e forte na conquista de uma das vagas para a Libertadores da América do ano que vem. Concordo sim com o ouvinte. Tá certo, agora 10 horas e 35 minutos, vamos ouvir o próprio. Os nossos amigos aqui na Rádio Seu Esporte, no nosso WhatsApp. Vamos ver o que a galera tá falando por aqui. Bom dia, rapaziada. Marquinhos de Nova Iguaçu, flamenguista. Em relação ao campeonato do Flamengo, título, 2009 aconteceu o mesmo. Para quem a gente não esperava que o líder perder, ele perdeu. Nós ganhamos nossos jogos. Vamos, Mengão! A galera tá empolgada, né, Mauro? Com o Flamengo, apesar da diferença. O torcedor do Flamengo é sempre bastante otimista, né, Mauro? E deixa eu trazer aqui até a informação, né, de um dos nossos ouvintes. Eu fico muito feliz com a participação de todos eles que se manifestam, não somente através de nossos canais de interatividade, mas também eles chegam até o nosso perfil pessoal. E o Zé Roberto, que é um grande amigo e também ouvinte assíduo, fica sempre com o rádio ligado no carro, tá pra cima e pra baixo, mas sempre acompanhando a Bradesco Esportes FM 91.1, e ele ontem me mandou uma mensagem em SMS, sabia nem que isso existia ainda. Rapaz, hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp. Me mandou o famoso torpedo, né, o Jurássico torpedo. Mas ele falou, olha só, nessa reta final, nos 6 últimos jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ninguém lembra. Mas o Flamengo
conquistou 6 pontos a mais que o Palmeiras, contra os mesmos adversários. É claro, agora uma inversão de mando de campo, o que a gente não pode ser desconsiderado, né? Um fator importante. Mas é curioso isso. Ele mencionou o Flamengo, nos 6 jogos, ele não perdeu nenhum, conquistou 4 vitórias e 2 empates, 14 pontos, enquanto o Palmeiras, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 pontos. Se isso acontecer, os dois ficam empatados em pontos, mas lembrando que o Flamengo vai ter que tirar saldo, né? Esse é o grande problema, talvez, da competição. Até o Ranieri, conversando ontem aqui na Rádio Seu Esporte, falou: o Flamengo não adianta igualar com o Palmeiras, tem que fazer mais do que o Palmeiras, porque se igualar, tem a questão do saldo, que isso atrapalha bastante, porque o Palmeiras tem muito saldo. O Flamengo teria que ganhar, não só ganhar, mas ganhar de muito para tirar o saldo. Inclusive, um detalhe interessante, que vazou uma foto no vestiário do Palmeiras, de um ônibus com os jogadores, escrito assim: faltam 3 vitórias para ser campeão brasileiro. Isso é preocupante. Eu também recebi a notícia que a gente não... Também te dá crédito aqui. Foi uma matéria feita pela Rede Globo. Sim, né? sim. E que revelaram que o Cuca estampou: acreditem, seremos campeões brasileiros. É verdade. Botou no vestiário. Olha, então você motivar os jogadores, eu acho que aquela questão interna de você motivar os jogadores, nós temos condições, vamos lá, nós podemos, e o Cuca é muito bom nisso. Agora, você externar isso, eu acho muito Foi mais preocupante. Um vazamento do que uma essa coisa, faltam 3 vitórias. Não é assim, não. Faltam 3 vitórias. Faltam 3 vitórias. São 6 pontos de diferença. O Palmeiras pode conquistar 6 vitórias, perder 2 partidas e empatar uma. O Flamengo campeão. Se tiver 100% de aproveitamento. Sim. São hipóteses. Lógico que é muito improvável que o Flamengo conquiste 6 vitórias nos 6 últimos jogos. É muito improvável, principalmente porque o próximo adversário é o Atlético Mineiro fora de casa. Agora, é possível. Possível é. Então você não pode descartar essa possibilidade. Imagina, por exemplo, como fica essa situação se por acaso, admitamos a hipótese, é difícil, mas admitamos a hipótese que o Flamengo vá até Belo Horizonte no sábado e vença o Atlético Mineiro e o Palmeiras perca na Vila Belmiro para o Santos. Já começa a ficar perto. Aí ficam 3 pontos para serem tirados, ou 4 pontos para serem tirados, e 5 jogos. Tem um Atlético Mineiro e Palmeiras também. Exatamente. E quando houver Atlético Mineiro e Palmeiras, o Flamengo vai jogar com um lanterna América Mineiro. Mas aí essa questão de pegar o lanterna é sempre complicado. O Flamengo tem que se impor, é obrigação se impor. Mas teoricamente, mesmo atuando fora de casa... Sim. Vamos dizer assim, um compromisso mais fácil. Sim, mas se olhando para o retrospecto mais próximo do América Mineiro, por exemplo, ganhou ontem, hoje já nem é mais o lanterna. É o vice-lanterna, passou o Santa Cruz. Ou seja, um time em evolução, apesar dos resultados ruins, principalmente o primeiro turno desastroso, o técnico Anderson Moreira tá fazendo um bom trabalho de recuperação lá, até pensando na próxima segunda divisão, que não dá... mas para um clube que quer ser campeão, não pode perder ponto pro América Mineiro, seja dentro ou fora de casa. Por isso a minha afirmação que tem que se impor. Apesar do que tá fazendo o adversário, tem que se impor. Não adianta. Tem que ganhar. Vai jogar com o América Mineiro, tem que ganhar do América Mineiro. E aí vai ficar observando os dois se trocarem farpa ali, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras também vai jogar fora de casa. Então, a pressão vai aumentar pro lado do Palmeiras. Agora, lógico que vai depender também e muito do Flamengo. E existe uma rivalidade recente muito grande entre Santos e Palmeiras. Dificilmente o Santos vai fazer um jogo fácil pro Palmeiras. Ainda mais na Vila. Até pelos últimos resultados, finais de Paulista, de Copa do Brasil, existe uma rivalidade recente gigantesca envolvendo as duas equipes. E é muito difícil vencer o Santos dentro da Vila Belmiro. Então, justamente por conta disso, eu acho que é um fim de semana crucial. E digo mais, hoje o Flamengo está fora. Para mim, hoje o Flamengo está fora da disputa do título. Hoje está fora. Mas, depois da partida, às 6h30 da noite de sábado, o Flamengo vencendo o Atlético Mineiro, o Flamengo retorna ao campeonato. Isso eu te garanto. É aquela questão, né? O amanhã vai dizer como é que vai se desenvolver essas situações. São apenas hipóteses por enquanto, possibilidades, mas que são plausíveis, né, Mauro? Como diria o saudoso Valdir Amaral, a vida muda de minuto a minuto. E outra expressão também muito conhecida do futebol é que a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa. É verdade, Mauro. Agora, sabe o que é verdade nesse caso? É verdade absoluta, porque o resultado está consumado?
Diga. O basquete do Flamengo, que ganhou verdade. Da equipe. E que jogaço, hein? Jogão. E que a Bradesco Esportes FM esteve lá, esteve cobrindo. Cadu Macri arrebentou. Exatamente. E sabe quem vai contar essa história pra gente? Ricardo Tavares aqui na Bradesco Esportes. O Ricardo tava lá à beira de quadra, acompanhando tudo. Acompanhando tudo, ligado e atento. E vai conversar aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Ricardo. Bom dia, amigos do Nossa Área Primeira Bom dia. Edição e da Bradesco Esportes FM. E jogando sem sua torcida por ordem jurídica, o Flamengo saiu na frente na final do estadual masculino de basquete. Jogando na Gávea, no ginásio Hélio Maurício, o rubro-negro bateu o Vasco da Gama por 89-87. E o técnico do Flamengo, José Neto, falou da importância do resultado e também elogiou os jovens jogadores do elenco rubro-negro. Bom, eu gosto de deixar as coisas bem nos seus lugares, então eu acho que cada momento tem a sua importância. Assim como hoje a vitória foi importante para a gente fazer 1-0 e continuar com o mando de quadra, né, continuar podendo decidir na nossa casa uma final e quem sabe na próxima partida, mas independente de qualquer coisa, a gente continuar tendo a vantagem. Eu acho que quando a gente consegue, eu acho que tem muita coisa pra gente melhorar. Os jogadores acho que estão jogando muito no espírito, acho que tem muita coisa que tecnicamente, taticamente a gente precisa melhorar, fisicamente. Acho que o time está ainda muito aquém daquilo que pode apresentar, a gente está ainda num momento muito abaixo. Inclusive os jogadores jovens, que hoje ajudaram mesmo com esse espírito. Acho que tenho certeza que esse espírito acaba contagiando. Então eles foram importantes porque eles entraram no espírito do jogo, deram o seu melhor. E tenho certeza que daqui uns dias eles vão estar mais preparados para umas partidas como essa, que vão vir várias, né? NBB, Liga das Américas, e a gente vai ter que contar com eles por um momento que a gente vem passando. Apesar de Zé ter elogiado os mais jovens do elenco, o cestinha da partida foi o armador Marcelinho Machado, de 41 anos. E é o próprio Marcelinho que fala desse equilíbrio das equipes de Flamengo e de Vasco da Gama. São duas equipes formadas para brigar por títulos e jogadores experientes dos dois lados. É lógico que nosso time está sentindo muito a falta de muitos jogadores que estariam na rotação dos 10 ali, mas o importante é a gente dar sequência, saber que a gente tem condições de vencê-los, mesmo com esses desfalques, e saber que o jogo quarta-feira vai ser pedreira. Esse foi Marcelinho Machado, que falou também das ausências na equipe de jogadores como Ricardo Fischer e Humberto, que lesionados estão de fora da reta final deste campeonato estadual. E agora vamos falar do Vasco da Gama. E quem fala aqui no som da Bradesco Esportes FM é o técnico vascaíno Cristiano Pereira, que analisou este primeiro jogo da final. Cara, um equilíbrio, como a gente esperava, um grande jogo, um jogo decidido, na minha opinião, em detalhes. Eu acho que hoje a arbitragem foi de uma infelicidade, não estou botando culpa nenhuma em arbitragem, mas ela foi de uma infelicidade tamanha, contatos que estava tendo na defesa do Flamengo e não estava sendo marcado, e na nossa defesa tudo era marcado, botando a equipe do Flamengo o tempo todo na linha de lance livre. Mas tivemos 6 erros de lance livre no segundo tempo, e nesse nível de jogo esses detalhes acabam sendo fundamentais no final do jogo. Esse foi Cristiano Pereira, técnico da equipe do Vasco da Gama. E lembrando que as equipes voltam à quadra na próxima quarta-feira. Jogo esse com o mando do Vasco da Gama. Mas caso o Flamengo vença, o rubro-negro se sagra mais uma vez campeão estadual adulto de basquete. Tá certo então, galera? Um forte abraço a todos. Tá certíssimo, Ricardo Tavares aqui na Rádio do Seu Esporte, falando do basquete, se mostrando um bom conhecedor do basquete também, via a transmissão, deu show por lá. E quem deu show também foi o Cadu Macri, narrando para você, principalmente torcedor da equipe do Flamengo. Vamos curtir o último ponto da partida para você relembrar. Faz muito tempo que um campeonato carioca de basquete não movimentava de tamanha forma o Rio de Janeiro e as potências, né, os grandes da cidade maravilhosa. Tá faltando só o time do Fluminense. Quando tivermos os 4, aí vai ser, inclusive, muito mais legal. Vamos ouvir. Lance livre não foi bom. 8-8, 8-7. Olha o Marcelinho, acertou o segundo. Agora é a última bola. O Vasco vai tentar virar pra ganhar. Olha o Nezinho, ele vai pra 3, arremessou de qualquer jeito, a bola não cai. O Flamengo vence. 89-87.
89 a 87. Nezinho com o último arremesso. A bola do Vasco não caiu. O Flamengo venceu, suou, sofreu e venceu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Daí o basquete também é destaque aqui na programação da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 10 horas e 47 minutos no Rio de Janeiro. Vamos dar uma passada na nossa interatividade aqui na Bradesco Esportes FM, no que a galera está falando. Primeira porcentagem do nosso Twitter, que coloca na liderança sobre a surpresa do Brasileirão 2016, o Sidão, porque vive grande fase no Botafogo, 45%. No Flamengo, temos o nome do Diego, que encaixou bem, vem na segunda colocação, com 40%, isso no Twitter. Na terceira vem o Douglas, do Vasco da Gama, volante, com 9%. E o Levir Coupe, pelo aspecto negativo, com 6%, é a última posição. Temos a participação também através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui na Rádio do Seu Esporte. Bom dia, equipe da Bradesco. Aqui é o Elso Portugal do Jardim Leal. Olha só, eu sou flamenguista. Eu não acredito mais nesse time do Flamengo, não. Flamengo perdeu o título quando perdeu para o Internacional. O Internacional que tirou o título do Flamengo. Não foi o Corinthians, não. Eu tiro por aí. O Internacional que acabou com a festa do Flamengo. Eu não acredito mais que o Flamengo vai ser campeão. E bom dia. Tá aí o Elso participando aqui na Rádio Seu Esporte. Faça como ele, 964-338136. Temos mais um flamenguista por aqui. Vamos ouvir. Bom dia, Bradesco. Bradescada, meus parceiros. Meus amigos, em 2009, na metade do jogo, do último jogo contra o Grêmio, nós estávamos em quarto lugar, tendo que fazer um gol de qualquer jeito. Aquele belo gol do Ronaldo Angelim. E esse ano vai ser a mesma coisa. A gente vai conquistar no final, nos apagares das luzes. Botei a tabelinha aí, ó. Se vocês puderem passar para os ouvintes. E como é que vai ser esse campeonato, se Deus quiser. Vamos, Mengão! Um abraço, Bradesco. E até agradecendo a participação do nosso ouvinte, desculpa te atropelar aí, mas não, anota a só placa ia e depois falar da pede a tabelinha, multa. que na tabelinha ele faz mais ou menos o mesmo cálculo que você fez sobre os tropeços da equipe do Palmeiras. Mauro. E em 2009, né, ele mencionou até 2009, é interessante que faltando 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o campeonato estava mais embolado, mas o Palmeiras tinha 57 pontos, né, era líder com 57 pontos, e o Flamengo tinha 51 pontos. A distância era exatamente a mesma de Palmeiras para Flamengo, e o Flamengo tirou essa diferença para o Palmeiras nas rodadas finais. E olha que houve tropeço. O Flamengo empatou em 0-0 dentro de casa, em um Maracanã lotado também com mais de 65 mil pessoas, para o Goiás. Não sei se você vai lembrar, e o Goiás brigando para não cair. Mas aquele time do Goiás, apesar de estar brigando para não cair, até que era uma boa equipe. Tanto que venceu o São Paulo. O Goiás tirou o título do São Paulo, como o nosso companheiro anterior, o nosso ouvinte, falou que o Internacional pode ter tirado o título do Flamengo. Eu até concordo que era um tropeço que o Flamengo não poderia ter. Não estava nas contas. O Flamengo deveria ganhar, até pelo que o Internacional não vinha apresentando, né? E o Flamengo teve o gostinho da vitória na partida. O Flamengo jogou mal, no meu entender, e acabou desperdiçando a possibilidade dos 3 pontos. O Goiás, naquela circunstância, jogou com o Flamengo. Empatou em 0-0, resistiu à pressão rubro-negra dentro do Maracanã e logo depois jogou com o São Paulo. Mas aí jogou em casa, no Serra Dourada, e venceu a partida. E botou o título no colo do Flamengo. Foi na rodada em que o Flamengo alcançou a primeira colocação, vencendo em Campinas a equipe do Corinthians. Aquela vitória por 2-0. É verdade, Mauro. Agora, pedir pra galera, não liguem pro nosso WhatsApp. A gente não atende ligação. Mande seu áudio. Como é que é, o vacilão? Um amigo aqui tá ligando, tá atrapalhando ouvir o áudio dos outros companheiros aqui na rádio do Seu Esporte. Mande o seu áudio, a gente ouve e reproduz na medida do possível. Agora, Mauro, como é que anda o Flamengo nas preparações para o duelo? Fala aí do nosso Mengão. O Flamengo, que hoje às 4 da tarde se reapresenta
no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Logicamente que o sentimento não poderia ser outro senão de frustração por não ter conseguido a virada no segundo tempo diante do Corinthians, atuando com um homem a mais e com recorde de público presente no Campeonato Brasileiro. Mas agora é bola pra frente, é pensar no próximo adversário, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, jogo dificílimo, mas cuja vitória vai readquirir o ânimo para o Flamengo. O rubro-negro ganha moral para a sequência, os outros 5 jogos nesta reta final de competição, e é o que fala o Hever a respeito justamente dessa circunstância, porque vaga para Libertadores, essas coisas, o Flamengo já tem praticamente assegurada. Então, o mais interessante era realmente conquistar o título, e o Flamengo não pode desistir agora nessa reta final. Olha, sem dúvida, esse jogo do Atlético é o maior divisor de águas para nós na competição. E isso vem sendo um divisor já 3 rodadas atrás e nós estamos nessa condição. Acho que nós colocamos o Flamengo, fizemos com que o torcedor pudesse acreditar no nosso trabalho. Chegamos até aqui devido ao nosso trabalho. Então, nós temos que provar jogo a jogo que nós temos essa condição de estar brigando por título, e independente de ser o Atlético, se for o Botafogo na outra rodada, a gente vai tentar brigar por essa condição de título e colocando o Flamengo, deixando o Flamengo onde é o nosso maior objetivo e de onde o Flamengo não pode sair. E até falando sobre a próxima rodada, Hever, tem 2 ingredientes particulares. O primeiro é que o Palmeiras joga fora de casa, é uma partida difícil, é um clássico. E o segundo ingrediente é que o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Flamengo em casa, vai enfrentar o Palmeiras também em casa. Ou seja, uma vitória do Flamengo diante do Atlético Mineiro é como um recado, ó, a gente já fez a nossa parte aqui, agora vocês vão ter que fazer a sua. E aí, numa estimativa até otimista, né, o Flamengo vencendo essa partida fora de casa, pode até corrigir essa diferença de 6 pontos para nenhum, caso o Palmeiras perca o jogo para o Santos e depois seja derrotado também pelo próprio Atlético. Olha, eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo. Se nós tivéssemos vencido aqui, poderíamos estar numa situação um pouquinho melhor e para lá, diante da equipe do Atlético, numa condição um pouco melhor. Mas nós temos que provar, jogo a jogo, que nós temos condições de estar brigando pelo título. De repente, se nós tivéssemos vencido aqui, ido lá para Minas e perder para o Atlético, não ia mudar nada, ia estar nessa mesma condição. Então, eu acho que nós conseguimos hoje um ponto importante pela situação do nosso primeiro tempo. E agora pensar no Atlético, fazer com que o Atlético tropeça na sua casa, que é difícil também. Nós sabemos da dificuldade, da guerra que nós vamos encarar, mas sabemos que de repente o Palmeiras também possa ter um tropeço na partida diante do Santos. Mas independente de ficar pensando em tropeço do Palmeiras, é nós fazer o nosso papel. Acho que primeiramente é pensar aqui em nós e se possível o resultado ser favorável. A partir do momento que nós pensar só no Palmeiras, que nós já não vamos nos enfrentar mais, vai ficar difícil até mesmo para nós vencer nas nossas partidas. Este, portanto, o Hever é a voz do Cícero Melo, pela ESPN vazando aí na matéria. E o Cícero Melo, que é nosso convidado, confirmadíssimo hoje no Comendo a Bola, hein? Opa! Tem boa participação para falar hoje de uma das situações mais constrangedoras da história do jornalismo esportivo do Rio de Janeiro. E o Cícero Melo era um dos protagonistas neste episódio. É verdade. Agora 10 horas e 55 minutos para você, torcedor, ficar aí com a pulga atrás da orelha. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, você confere aqui na Rádio do Seu Esporte. Fique de ouvido ligado na Bradesco Esportes FM para descobrir que história é essa que o Mauro tá falando. 10 horas e 55 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pessoal, chegou a hora da verdade, a hora da mudança. Vem fazer parte da nossa corrente do bem. Vamos juntos fazer diferente do que vem sendo feito há tantos anos. Chegou a hora do emprego. Eu quero ver a nossa Petrópolis assumindo de volta um papel de liderança no estado, com um comércio forte e muitas indústrias. Chegou a hora da saúde. Quero ver os postos de saúde funcionando bem, com médicos atendendo a população, com remédios e exames sendo realizados. Chegou a hora da educação. Quero ver as escolas funcionando em tempo integral, com merenda de qualidade, produzida aqui na nossa Petrópolis. Chegou a hora do transporte. Eu quero ver os ônibus rodando com horários certos, ônibus com conforto. Quero melhorar os terminais e fazer as obras estruturais que a cidade precisa. E para tudo isso acontecer, eu peço o seu voto.
Junte-se a nós nessa caminhada do bem e chame aquele amigo ou aquele parente que ainda está indeciso para caminhar com a gente. Vem votar no 15, vem mudar a Petrópolis. Coligação Petrópolis do Coração. Dia 28, a Globo vai promover em todo o Brasil um debate entre os candidatos que disputam o segundo turno. Para não participar, o candidato do PMDB alegou outros compromissos nessa data. Na minha opinião, não existe compromisso maior do que conversar com o povo. Por isso, queremos o debate. O debate fortalece a democracia. Esse é o direito do eleitor. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender Petrópolis. Você viu mais um absurdo. O jornal Dia fala sobre desvio na educação, enquanto o fato é o uso de uma logomarca dos cadernos escolares de 2003. Quer enganar o eleitor. Porém, a própria justiça está indignada e vai apurar essa fraude. Estamos processando esse jornal que se transformou num panfleto de campanha do nosso adversário. Essa é a velha política do PMDB, do Pisciani, do Cabral e do Cunha. Para combater essa campanha suja, no dia 30 de outubro, vote 40 para defender Petrópolis. Tô aqui com meu amigo, o prefeito de Três Rios, Vinícius Fará, uma pessoa do bem e que transformou Três Rios. É isso aí, Bernardo. Tô aqui porque entendo que Petrópolis precisa de uma mudança e só você, com toda a sua experiência, dinamismo e vontade política, é capaz de colocar Petrópolis onde verdadeiramente ela merece, com emprego e dignidade. Estamos juntos, rumo à vitória. Petrópolis é 15. É 15, é Bernardo Rossi. Bernardo Rossi é 15. Ligação Petrópolis no Coração. No dia 28, a Globo vai promover em todo o Brasil um debate entre os candidatos que disputam o segundo turno. Para não participar, o candidato do PMDB alegou outros compromissos nessa data. Na minha opinião, não existe compromisso maior do que conversar com o povo. Por isso, queremos o debate. O debate fortalece a democracia. Esse é o direito do eleitor. No dia 30 de outubro, vote 40 para defender Petrópolis. Bernardo Rossi é 15. Eu tenho feito uma campanha limpa, com propostas verdadeiras. Mas vocês sabem, em época de eleição tem gente que apela e parte para o vale tudo. Então não se deixe levar por mentiras e boatos que são uma prática da velha política. Vamos falar a verdade. Nós vamos melhorar as UPAs e abrir mais uma em Itaipava. Vamos reabrir a emergência do Alcides Carneiro, manter e melhorar o atendimento do restaurante popular e valorizar a nossa Condep. Petrópolis vai vencer. Coligação Petrópolis do Coração. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, está no ar o Nossa Área, primeira edição, mas já na sua reta final, queria agradecer a galera que participou por aqui, final de telefone 1639, 4664, também o final de telefone 2717, 4670, falando, bota meu áudio aí no próximo programa, amanhã você participa novamente, que a gente coloca aqui na rádio do Seu Esporte. Mauro Santana também te agradecendo a companhia durante o Nossa Área, primeira edição. Valeu, galera. Um forte abraço aos nossos ouvintes, todos eles que participaram com a gente aqui através das nossas redes sociais. E continue com a gente durante a nossa programação. Daqui a pouco tem Nossa Área com Datena, Cadu Macri participando aqui do estúdio no Rio de Janeiro. É verdade. A programação da Bradesco Esportes FM sempre traz novidade pra você. A hora que você ligar, vai ter notícia do seu clube de coração. 11 horas em ponto no Rio. Valeu, galera. Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.